Olá, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um vídeo do Mais Saúde na Menopausa aqui pela TV Guaratuba. E nesse vídeo nós vamos falar uma dúvida de várias ouvintes que nos manda sobre como melhorar a ansiosidade, aquela compulsão por doce, aquela vontade de eu acordar e dormir com fome o tempo todo, eu quero comer tudo que vem pela frente. Se eu começo a comer doce, eu desinvesto a comer e aí não paro mais. E aí vem a gordura, vem a sensação ruim, né, do empachamento, de todos os sintomas ruins depois quando a gente exagera na comida, né? Então eu vou dar algumas dicas para você nesse vídeo para melhorar essa ansiosidade, essa compulsão. Quando a gente está comendo errado determinados alimentos, quando a gente está comendo muito carboidratos, principalmente carboidratos simples, farinhas brancas, massas, doces, e eu começo a comer, eu vou liberar muito mais insulina, eu vou ter um aumento de glicose, um aumento de insulina, e esse aumento de insulina vai fazer com que eu tenha cada vez mais fome, cada vez mais ansiosidade e vai piorando mais. Então eu como, eu quero mais, eu como, quero mais. Vamos comer aí, se eu como lá um chocolate, por exemplo, um doce, eu como, daqui a pouco eu quero mais e mais e eu vou realmente ficar o dia todo comendo. Então é importante a gente, primeiro momento é regular a sua alimentação, começar por escolhas, começar nas suas escolhas dos seus alimentos. Então eu preciso diminuir da minha alimentação os carboidratos à base de farinhas brancas. Então, por exemplo, o pão, o doce, o açúcar, alimentos embutidos. Alimentos embutidos têm muito temperos prontos, muitas vezes sazon. Esses temperos prontos, eles ativam as papilas gustativas, dando mais vontade de comer. Então, diminuir os embutidos, temperos como sazon, é interessante a gente diminuir os adoçantes, a base de aspartame. Então, tudo que é a base de aspartame vai me dar mais compulsão, mais ansiosidade. E também aqueles alimentos light, que vai ter aspartame, vai ter adoçantes, que também é uma falsa ilusão. Eu vou comer achando que eu estou comendo menos caloria, mas eu vou dar o estímulo da glicose do mesmo jeito, o corpo vai receber o sabor doce, estimulando a insulina do mesmo jeito e dando mais fome, mais ansiosidade. Então, por exemplo, tomar uma Coca-Cola Light não é interessante, porque eu vou ter mais fome, mais compulsão, e aí a Coca em si não vai ter caloria, mas eu vou comer outros alimentos depois. Então tudo que é light aí não é uma boa ideia estar comendo no dia a dia, porque eu vou ficar mais compulsiva. Então substituir esses alimentos, observar como é que está a ingesta de água. Muitas vezes eu tô com muita fome e essa fome ela pode ser uma deficiência de água, minha hidratação não está legal. E aí ao longo do dia eu começar, por exemplo, comer o café da manhã já comendo alimentos que tenha proteína. Então eu já jogar ali no café da manhã ovos, por exemplo, é uma boa dica. Eu começar a minha manhã já comendo ovos, porque são proteínas que vão dar mais saciedade, não vão estimular insulina, né? O balde de insulina vindo lá pelos carboidratos. E eu colocar no meu dia a dia algumas fibras poderosas aí que vão ajudar também na saciedade. Então eu posso estar colocando em cima de uma fruta, num shake, colocando no meu dia a dia as fibras de boa qualidade. Então a gente tem, por exemplo, aveia, a gente tem o psyllium, a gente tem a fibra de maçã, a chia, a linhaça, que são fibras interessantes para a gente estar colocando no nosso dia a dia aí, e você vai encontrar em casas de produtos naturais. A
aí substituir aquele sabor doce, aquele doce que você está acostumada a comer no dia a dia, por frutas. Então colocar frutas em geral, os legumes são bons carboidratos também, todos os legumes cozidos aí são interessantes, legumes, enfim, legumes em geral, as verduras, então colocar isso em uma maior quantidade aí no seu prato comparado com os outros alimentos. Usar também os grãos são interessantes, por exemplo, a quinoa é um grão rico em proteína, é muito interessante porque a quinoa tem um grau de saciedade maior comparada com o arroz. Então, se eu estou muito compulsiva, quando eu escolho, no lugar do arroz, eu comer uma quinoa, eu vou ficar mais saciada. Então, usar também os grãos em geral, feijão, lentilha, grão de bico, os alimentos mais integrais, que tenham mais fibras, isso também vai ajudar. E das batatas, usar as batatas, por exemplo, um inhame, uma batata doce, eu vou ter um grau de saciedade maior comparado com a batatinha, a batata salsa. E melhorar o meu aporte proteico, então colocar em todas as minhas refeições proteínas. Então lá no meu café da manhã eu coloquei o ovo com o meu pão, no meu almoço tem uma proteína, no lanche da tarde tem uma proteína, à noite tem uma proteína, e a proteína ela vai ser o ovo, a carne, o frango, o peixe, o porco, então são proteínas de boa qualidade. E as gorduras boas, então por exemplo um azeite de oliva, um abacate, uma castanha, uma nozes, uma amêndoa, melhorar, como eu falei, o aporte hídrico. E se eu estou muito compulsiva, evitar ficar muito tempo sem comer, porque se eu fico muito tempo sem comer nesse primeiro momento, eu vou, aí quando eu for comer eu vou exagerar. Então fazer as refeições, eu comer lá no meu café da manhã, meu almoço, lanche da tarde, meu jantar, não pular refeições nesse momento. Um jejum, ele é benéfico, mas eu tenho que estar preparada para fazer esse jejum. Não dá pra gente sair de uma compulsão e ir direto no jejum. Aí eu vou ficar mais compulsiva. Então, nesse primeiro momento, para sanar essa compulsão, essa ansiosidade, ir trocando os alimentos. Vai trocando e não se importe com a quantidade. Vai trocando os alimentos e melhorando a hidratação. Com isso, vai melhorando, aí a gente vai diminuindo aquele excesso de alimentos da sua dieta. Mas no primeiro momento, fazer essas trocas. Fazendo essas trocas, uma boa hidratação e observar como anda seu sono, porque uma noite mal dormida também vai me deixar mais ansiosa, mais compulsiva também no dia seguinte. Então, observar meu sono, uma boa hidratação e fazer essas trocas que eu falei, com certeza vai dar um resultado fantástico. Então, fica aí a dica para você. Beijo!